Eu quero cumprimentá-la com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo novamente, para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, tá? Sempre lembrando que o meu propósito aqui é oferecer a você uma metodologia onde você possa se tornar a cada dia menos dependente da chamada pré-aula, um pouco menos dependente dos professores aos quais você segue, aos quais você recebe, dos quais você recebe auxílio. Por que isso? Porque não seja importante a aula deles? Não, de forma alguma, mas porque você é importante. E o meu desejo é que você cresça também no seu conhecimento e se torne menos dependente dos professores e mais dependente da sua pesquisa, de forma que você possa posteriormente passar esse conhecimento para outras pessoas e elas também diminuírem a dependência que tem de você, de modo que todos nós possamos uns ensinar os outros, ok? Isso é muito importante que seja feito, porque eu conheço muita gente no nosso meio que está sempre dependendo. Passam 2, 3, 4, 5 anos e aquela pessoa continua dependente do ensinamento dos mesmos professores de sempre. E muitas vezes das mesmas aulas, tendo em vista que muitas revistas da CPAD acabam sendo repetidas, né, a cada 2 anos aproximadamente. A gente tem o mesmo assunto, as mesmas pessoas precisando das mesmas coisas. Então, isso precisa mudar. Para mudar, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com orgulho, não, tem a ver com conhecimento, tem a ver com dedicação, tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com acreditar também no próprio potencial, ok? E é o professor que tem que falar isso para você. Que você tem um potencial a ser desenvolvido, que você pode alcançar um patamar diferenciado. Então, com essa metodologia aqui, o meu desejo maior é que você se torne menos dependente desse meu trabalho também e logo possa abandonar esse trabalho que eu realizo aqui e poder fazer a sua própria pesquisa e passar para outras pessoas. Por isso, tudo aqui é oferecido gratuitamente. O PowerPoint que eu uso aqui, eu ofereço para você poder modificar, distribuir, fazer do jeito que você quiser, ok? Então, o meu desejo é esse, espero auxiliar de alguma forma. E aí, se você ficar até o final do vídeo, com certeza você vai absorver alguma coisa que seja útil para direcionar melhor você naquilo que é mais importante sobre a lição. A gente vai então para a tela do meu computador e a gente vai começar então essa importante aula. Aí a gente tem o seguinte, é a lição de número 10, o Ministério de Mestre ou Doutor, ok? Já estamos chegando no final da nossa revista, o tempo passa muito rápido e nós avançamos já a lição 10, o Ministério de Mestre ou Doutor. Se você gostar, você pode se inscrever no canal, compartilhar esse material, utilizar esse material que é só baixar na descrição do vídeo no YouTube, é só olhar a descrição abaixo, ok? Do lado do vídeo tem uma setinha no canto direito, você aperta ela, abre a descrição. Aí lá você clica no link que leva para o PowerPoint, baixa do Google Drive, utiliza, passa para outras pessoas, faz do jeito que você achar melhor, ok? Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. 2. Identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. E 3. Apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local, ok? Então, toda a lição vai girar em torno desses 3 objetivos específicos. É isso aqui que você tem que ter em mente para avançar nessa lição, ok? O textuário da lição diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 6 e 7. E a verdade prática, os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo, tá? Então, unindo esses 2 pontos aos objetivos específicos, você tem aqui a síntese daquilo que você
vai precisar estudar, e você que é professor, passar aos seus alunos. E é muito interessante esse versículo de Romanos 12, né? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, aquilo que muitas vezes é ensinado hoje nas escolas de negócios, por exemplo, em cursos de MBA, pós-graduação, até em palestras motivacionais, a gente vê as pessoas falando, ó, você precisa fazer uma coisa de cada vez e aquilo que você está fazendo, fazer com dedicação. Você precisa ter foco, você precisa ir de cabeça naquilo e realmente esmerilhar. E é uma verdade bíblica, verdade dita há 2000 anos atrás, quando não existia escola de negócios. Então, muitos desses termos são aproveitados pelo mundo e às vezes na igreja não é ensinado isso. E esse mesmo foco aqui de dedicação ao ensino, ele vale para qualquer área das nossas vidas. A gente precisa ter essa percepção, ok? Então, só esse adendo aqui para iluminar um pouquinho mais o seu entendimento nesse direcionamento. Aí a gente vai para a leitura bíblica em classe, ela está registrada em Mateus 7, versículo 28 e 29, Atos 13, versículo 1, Romanos 12, 6 e 7, Tiago 3 e 1. Você pausa aqui esse vídeo e faz a sua leitura. Eu não coloco mais aqui a leitura bíblica em classe, justamente para estimular você a abrir a sua Bíblia e ter esse contato com ela e fazer a marcação, a anotação e a sua leitura, porque isso ajuda a estimular também o hábito de ler a nossa própria Bíblia, ok? E a introdução diz o seguinte: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofia, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12, 7 e 1 Timóteo 4 e 13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha, é uma verdade. Para fazer qualquer trabalho como esse é uma dedicação enorme, né? As pessoas às vezes recebem um material como esse aqui, que eu elaboro, os slides com base na lição, mas não tem a ideia do trabalho que dá para elaborar isso e depois parar, montar uma série de equipamentos aqui, como eu estou fazendo nesse exato momento. Estou com uma mesa de som ligada, microfone, computador, câmera, duas câmeras ligadas, e quem vê do outro lado parece que está tudo simples, né? E não é, exige muito. Estou fazendo num horário onde a maior parte das pessoas já estão dormindo e eu estou aqui fazendo esse trabalho. Então, tudo isso exige dedicação e está ligado justamente ao ensino. Então é muito importante que se dê a devida honra a esse trabalho e a quem exerce ele nas nossas igrejas, ok? Então, o tópico 1 vai dizer o seguinte: Jesus, o mestre por excelência. O 2, o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. E 3, a importância do dom ministerial de mestre. Aqui replica aquilo que já está registrado lá nos objetivos específicos, tá bom? E aí, a minha dica para os professores de gestão do tempo em aula é gastar 23 minutos aproximadamente em cada tópico, dando um total de 69, 70 minutos, que é o que a gente tem de tempo em sala de aula, tá? 1h10 é o que na maior parte das salas de aula de escola dominical a gente tem para poder estar com os nossos alunos, tá? Então fica aí essa dica apenas para você distribuir melhor, você sabe exatamente onde precisa gastar mais tempo, ok? A gente vai para o tópico 1, Jesus, o mestre por excelência. 1. O mestre da Galileia, trecho selecionado, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade, Mateus 7, 28 e 29. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Aqui o comentarista faz essa importante inserção aqui, lembrando o escrito aqui de Mateus, onde informa que Jesus ensinava com autoridade, diferente dos escribas, tá? É interessante pensar aqui que os escribas, eles eram inicialmente os copistas, né, da Bíblia hebraica, e de tanto copiarem se tornarem peritos nos escritos bíblicos. E dessa forma eles tinham mais técnica
do que realmente o amor pelas pessoas. Então era uma coisa muito mais ligada ao legalismo, né? A estrutura dos escritos, do que a misericórdia pelas pessoas, o contato delas com Deus. E Jesus traz, sendo ele tanto o anunciador das boas novas, como as próprias boas novas, e sendo ele de quem a escritura da Bíblia hebraica, a escritura do Antigo Testamento testifica, então ninguém mais apropriado do que ele para fazer uso da palavra que é dele mesmo, né? E que ele mesmo é a palavra criadora de Deus, de Gênesis capítulo 1. Então esse verbo que se fez carne também tem a propriedade do verbo de Deus, da palavra de Deus. Então na sua boca ela é palavra de excelência. Glória seja dada ao nome do Senhor. O ponto 2, o mestre divino. Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. João 3, versículo 1 e 2. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado de mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então, nesse diálogo, Nicodemos reconhece a autoridade de Jesus e fica completamente desconcertado diante da forma como Jesus o aborda, né? Necessário vos é nascer de novo. Olha que coisa extraordinária, uma palavra que nem mesmo Nicodemos, doutor da lei, poderia compreender. Nicodemos, você precisa ser uma nova criatura. Porque Nicodemos pensou, vou entrar de novo no ventre da minha mãe e tornar a nascer. Ele falou, não, você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa ser vida nova. Então faltava, exemplificado em Nicodemos, em toda aquela classe de escribas, de sacerdotes, de doutores da lei, faltava a ação do Espírito para comunicar a verdade de Deus. E essa verdade vem através do Senhor Jesus Cristo e se espalha para essas vidas pela ação do Espírito Santo. Tanto Nicodemos como José de Arimateia e outros, né, que no livro de Atos relata que depois da ressurreição de Cristo, muitos sacerdotes e muitos doutores da lei, alguns de forma oculta, se tornaram obedientes também à palavra do Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra transformadora começa também com esse mestre divino, o Senhor Jesus. E mestre da humildade, né? Que o trecho que eu selecionei diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. João, capítulo 13, versículo 13 ao versículo 15, que é o famoso texto, né, do lava-pés, onde Jesus, pouquíssimo tempo antes de ser preso, né, ali na noite anterior, quando celebra a ceia com os seus discípulos, ele tem essa atitude extraordinária de humildade e lava os pés dos seus discípulos, mostrando a humildade que a gente deve ter uns para com os outros. Então, tudo isso está no primeiro tópico, Jesus o mestre por excelência. Então ele é o mestre da Galileia, o mestre divino e o mestre da humildade. A gente vai para o tópico 2, o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. Ponto 1, uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Mateus 28, 19 a 20. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Determinação essa que passa a todos nós, a toda a igreja de Cristo. Então, o ensino é uma ordem de Jesus. Nesse sentido, a discussão que você, professor, pode levantar aqui em sala de aula e você, aluno, refletir, é que muito provavelmente o culto principal, ou seja, a reunião
principal nas nossas igrejas deveria ser a da escola dominical. Deveria ser a reunião de ensino. Até os cultos de ensino deveriam ser melhor elaborados, principalmente no meio pentecostal. Por exemplo, a gente tem o costume da pregação livre, né? Aquela pregação onde cada pregador escolhe onde quer pregar. Mas nesse sentido que está sendo apresentado aqui, a pregação temática ela seria muito mais proveitosa. Por exemplo, começar uma epístola no capítulo 1, por exemplo, de Filipenses e ir até o final, dando uma série de mensagens dentro daquele livro, dentro daquela estrutura durante os cultos de ensinamento. E aí, complementar isso com muita força com as aulas de escola dominical. Então, isso seria uma atitude muito mais proveitosas do que fazer uma série de reuniões que não está ligada ao ensino. Então fica aí algo interessante para se discutir. No 2, a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Isso aqui é muito interessante porque, por exemplo, eu posso perguntar para você e muitas pessoas que vão ter acesso a esse vídeo pode, de repente, não conseguir elaborar essa resposta. Eu posso, por exemplo, perguntar qual que é a mensagem do Novo Testamento? E aí você pensar em muitas coisas, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser uma série de coisas. Mas a mensagem do Novo Testamento é a mensagem de Cristo, é a mensagem que remete à vida, à obra e à morte e ressurreição do Senhor Jesus. Essa é a mensagem principal. Então não é os recortes, os picotes que se faz para atender a várias demandas, né, de pessoas que estão nos ouvindo, né, selecionando trechos que às vezes não retrata a essência do Evangelho e que nem faz referência muitas vezes a Jesus, como por exemplo o texto de Filipenses, né, 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse texto muitas vezes é usado para empoderar as pessoas, quando os versículos anteriores, Paulo trata sobre o ter fartura ou padecer necessidade, o estar preparado para tanto a ter abundância como a padecer fome. É isso que está dizendo aí. Aí ele complementa no versículo 13, posto todas as coisas naquele que me fortalece. Então, dentro do contexto que precisa ser falado, mas ainda assim é um contexto geral. E esse contexto geral remete a Cristo. Por exemplo, as 4 primeiras pregações de Atos dos Apóstolos foram proferidas por Pedro. E Pedro é aquele que recebeu de Jesus a promessa da chave do reino dos céus, que ligares no céu será ligado na terra. E ele ficou empolgado com aquilo, e essa chave do reino dos céus era justamente a pregação do Cristo ressurreto. E ele vai pregar a partir do dia de Pentecoste até o capítulo 5 de Atos, ele vai pregar 4 mensagens, e nas 4 mensagens, no capítulo 2 de Atos, depois do avivamento, do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, todas essas mensagens falam somente sobre aquilo que Deus realizou através de Cristo. Então a mensagem toda do Evangelho e de todas as epístolas do Novo Testamento é a mensagem onde o centro dessa mensagem é Cristo. Então a doutrina dos apóstolos é um ensinamento sobre Cristo e não um ensinamento sobre outras coisas. É claro que a partir daí você tem a segmentação de vários assuntos, mas sempre ligados e presos e iniciados e terminados na pessoa de Jesus. Senão fica faltando a essência do Evangelho. E 3, ensinamento persistente. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia, Atos 13:1. O Pai Celeste igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário, e realmente sempre foi, né? E continua sendo. É a igreja que precisa valorizar mais a questão do ensino, porque você chama, por exemplo,
as pessoas para uma reunião diferenciada de um aniversário, de congresso, qualquer coisa desse tipo, é, muitas pessoas vêm. E aí se chama para uma série de ensinamentos, por exemplo, né? Olha, eu vou dar uma série de ensinamentos na carta de Paulo aos Romanos. Aí a maior parte nem vem. Ai, vai ser aquele negócio chato, vai se prolongar, e eu não entendo. Então, realmente é muito complicado isso e a gente precisa pensar nesse ensinamento persistente. No tópico 3, a importância do dom ministerial de mestre, uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também, tá? Então, tem muita igreja, principalmente no nosso meio, infelizmente, no meio pentecostal, que não valoriza, né, muito as pessoas que têm conhecimento, pessoas que se dedicam, que realmente esmerilham, que gastam horas debruçadas sobre um texto, né? Então, no nosso meio, até um tempo atrás, tinha até um preconceito com quem usava esboço, por exemplo. Não, tá com esboço, então não recebeu nada do Espírito Santo, é na hora. Isso é uma baboseira, é uma bobagem falar isso. Porque, por exemplo, o coral para cantar ensaia e canta o mesmo hino várias vezes. A orquestra toca os hinos da harpa várias vezes, ensaia várias vezes o mesmo hino. O conjunto de varões e todos os conjuntos na igreja. E por que um pregador, um pastor, um mestre, um doutor não pode se debruçar sobre um texto, fazer as suas anotações e gastar horas ali depois ir junto com as suas anotações para o púlpito e pregar? Por que não? Não há sentido num pensamento desse falar que a pessoa não está sendo iluminada pelo Espírito porque ela estudou, porque ela marcou. Ela anotou os tópicos para justamente trazer uma mensagem que seja o máximo daquilo que ela gastou horas para fazer. Melhor do que eu ver alguém que começa uma mensagem, lê um texto e quando ele termina de ler o texto ele já abandona. E ele vai falar sobre outras coisas. E quando chega no final da mensagem, nem ele mesmo lembra onde ele leu. Então é uma questão importante para se discutir nesse momento aqui sobre essa valorização de quem se dedica e quem tem vocação. A responsabilidade de um discipulado contínuo, isso aqui é importante também. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser seus discípulos por toda a vida. Então, esse termo discipulado, né, ele poderia até igualmente ser usado no lugar até de escola dominical, né? Reunião de discipulado, porque realmente é essa a temática correta, né? Que nós somos discípulos de Cristo e discípulo para sempre, para aprender do Mestre sempre, todos nós, inclusive quem ensina, porque é muito bom aprender também, porque quando a gente ensina e também ouve para aprender, a gente cresce ainda mais. Então é importante essa questão aqui. E para terminar, requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Primeiro, um salvo em Cristo. 2, ter o hábito de ler. C, preparo intelectual, ou seja, uma pessoa muito dedicada na leitura, no estudo, na pesquisa, e um coração em chamas, ou seja, alguém capaz de dobrar os joelhos no chão e buscar a presença do Senhor, reconhecer que não é nada para que Deus possa iluminar o conhecimento que já colocou no intelecto dele. E aí vocês pegam cada uma dessas partes, tem o seu texto lá na revista, eu só selecionei aquilo que é mais importante, ok? A gente vai para a conclusão da lição, a conclusão diz o seguinte: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Atos 17, 15 ao 34, Tito 1 e 12. Este, no entanto, soube
conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança, 1 Pedro 13,15, que é um texto que eu gosto muito. Então, aquela falácia de que não era bom se dedicar ao ensino de teologia e de outros ensinos, porque Jesus já estava voltando e a gente precisa se dedicar mesmo aos cultos, à reunião. Isso aí foi uma coisa que, de certa maneira, ao meu ver, tá? Não estou querendo aqui é, desmerecer o pensamento de ninguém. Ao meu ver, isso trouxe um atraso imenso à maior parte das denominações pentecostais. Hoje a gente está correndo atrás do prejuízo, nós somos a terceira geração, tá? Dos crentes pentecostais somos nós. Terceira geração. E foi somente nessa geração que se começou a buscar conhecimento. Hoje a gente tem nas nossas igrejas muito mais pessoas formadas, pessoas com nível superior, com pós-graduação e que continuam estudando, e nesse meio muito mais mulheres do que homens, tá? Por isso hoje muitos pastores enfrentam a uma certa resistência de uma parte da membresia por conta da própria dedicação ao ensino e da capacidade de discutir assuntos, né? Porque aquela ideia de que se colocava muito, obedeça, né? Uma coisa que se colocava muito no nosso meio. Obedeça, é melhor obedecer. Quando não se queria debater o assunto, que é importante também, a arte da dúvida, da pergunta, do debate entre as pessoas, para que todos cresçam no conhecimento. Então, quando faltava conhecimento, se apelava para a questão da obediência e acabou, obedeça e acabou. E é ruim isso. E hoje muitos pastores ou muitos obreiros, muitos dirigentes de igreja estão enfrentando grande dificuldade porque mantiveram aquele padrão, só que a membresia cresceu intelectualmente. E aí, quando você cresce intelectualmente, é, mesmo que você não queira, você se torna mais crítico. Sua mente fica mais ágil. Você tem um repertório maior de palavras, maior de conhecimento, uma análise muito mais robusta. Quando alguém fala alguma coisa, sua mente processa muito mais rápido. E aí você fala, não, tem alguma coisa errada aí, ou tem alguma coisa muito certa aí. Então não é uma questão de algo mundano nem nada. Isso é crescimento com o intelecto que Deus nos deu. Deus nos fez seres intelectuais, isso ninguém pode negar. E se fez isso, é para a gente usar o intelecto. Fica aí para vocês discutirem essa importante questão como finalização desse ponto da lição, tá bom? Então, eu espero ter auxiliado você de alguma maneira e de coração. Meu desejo é que você se torne menos dependente do meu trabalho e do trabalho de outros professores e se torne um excelente ensinador, um tutor na igreja e possa passar esse conhecimento para outras pessoas e depois estar gravando vídeos ou dando aula para nós mesmos que um dia passamos esse conhecimento para você. Então, de coração, Deus abençoe a sua vida, o seu ensino, o seu ministério, a sua aula. E se Deus quiser, nós nos vemos na semana que vem. Até lá.